Será que é possível ganhar dinheiro com música autoral no Brasil hoje em dia, sem patrocínio, sem estrutura, sem nada? Fala aí, rapaziada, eu sou o Caio e hoje eu quero falar um pouco sobre as minhas experiências e a minha relação meio tóxica com a música. Bem, eu comecei a fazer música autoral ainda no colégio, quando eu era adolescente ali, mas demorou um pouco ainda para eu lançar as minhas músicas, né? Eu só fui lançar minha primeira música em 2020, com um apoio muito forte, né, do Memel Nogueira e do Vina, que são parceiros aí, artistas maravilhosos. E foi o primeiro single que eu lancei, chama Maracá. Eu lancei ele em março de 2020. Justo nessa época, a gente ainda conseguiu fazer uns shows com banda para poder arrecadar uns fundos e divulgar a música. Mas todo mundo sabe o que rolou em 2020, né? A gente só conseguiu fazer um show de lançamento. E aí aconteceu o lockdown e foi toda aquela loucura de pandemia. A gente passou depois um tempo durante o lockdown, né, sem se apresentar, mas quando o lockdown foi abrindo pra gente fazer aqueles eventos ainda todo mundo com máscara e tudo, a gente conseguiu voltar a fazer uns shows com banda, gente. O nosso repertório sempre foi de música autoral, usando também alguns covers pra gente incrementar o repertório e fazer uma festa legal. Daí, em 2020 mesmo, em dezembro, eu lancei meu segundo single, Dificuldades. E, gente, eu me lembro que no meu segundo single eu trabalhei bem menos na divulgação, porque, assim, com o apoio da galera que eu tinha no primeiro single, eu consegui coletiva de imprensa, eu consegui uma assessoria de imprensa, e já nesse segundo single eu me senti bem mais livre pra só fazer. E isso é algo que eu vou discorrer aqui ao longo do vídeo, sabe? Esse esforço pra lançar e fazer essa divulgação e o que eu penso sobre isso atualmente. Na época do lançamento do meu segundo single, eu me lembro que eu fiquei um pouco triste, assim, por achar que eu trabalhei de menos, que eu não fiz o que eu tinha que fazer, que eu não fiz assessoria de imprensa como eu tinha feito no primeiro single, e eu senti que eu poderia ter divulgado melhor essa música. Daí, em 2022, eu trabalhei com o Memel Nogueira e com o meu parceirão Gabriel Jansen, um grande fotógrafo, pra gente lançar o meu primeiro trabalho mais longo, que foi o EP De Casa, que conta com 4 faixas inéditas, né, todas autorais. E o Gabriel entrou com fotos e material de divulgação desse EP, e, bem, ele fez praticamente todo o trabalho de fotografia e de imagem. Eu só entrei mesmo fazendo reels, essas coisas para rede social. Galera, e eu vou falar agora as minhas impressões e a minha realidade, né, sobre esses lançamentos e esses shows autorais aqui da minha cidade. Lembrando que isso aqui não vai ser universal para ninguém, porque cada cidade tem seu modo de funcionamento e tal, e eu tô falando aqui da minha realidade, das minhas experiências. Falando sobre shows, eu não acho que vale a pena tu fazer shows por fazer, de verdade. E isso eu tô falando sobre a construção de uma carreira autoral no longo prazo e o que eu vejo acontecendo no mercado. Se tu toca na noite, se tu faz disso o teu trabalho, não tem nada de errado com isso, sabe? Simplesmente eu não tô falando desse caso, e eu acho que tocar na noite sim pode ser algo muito interessante se a pessoa souber fazer e pode render uma grana muito interessante também. Mas eu falo que não compensa a pessoa fazer show direto ou fazer vários shows assim, porque, ao meu ver, é um trabalho muito grande pra tu ganhar uma remuneração que não é muito interessante às vezes. Pelo menos aqui na minha cidade. Geralmente, as casas de shows e locais que a gente se apresenta aqui, eles não têm uma estrutura tão grande assim, tão focada na apresentação musical. Então, a gente tem que sair de casa com instrumento, às vezes com caixa de som, com PA, e é um equipamento e um esforço muito grande, sabe? Tu vai ter que deslocar isso tudo, ajudar a montar a bateria, ajudar a levar a bateria, pra no final ganhar um cachê que às vezes não compensa, gente. Ou então, por exemplo, acontece muito da galera fazer portaria e do bar ganhar com cerveja e consumação e os músicos ganharem com portaria. Então, se tu fizer um evento que custe R$ 10 a entrada e tu botar 100 pessoas, que é um público assim que eu acho uma média muito boa, se tua banda tiver 4 pessoas, já fica assim um cachê meio ruim pra galera se deslocar e trabalhar, às vezes por mais de, sei lá, pô, 3 horas e tal. Galera, lembrando que eu tô falando da minha realidade, das minhas experiências aqui, tá? Se tu mora em outro lugar, certamente esses valores e esse tipo de rolê vai variar muito. Ainda assim, eu acho que tem como ajustar umas coisas e conseguir lucrar mais nesses teus shows autorais. Agora, sobre lançamento de música. Aqui, eu acredito que faz sentido enquanto uma criação de portfólio, enquanto uma realização artística, mas o dinheiro que vem pra ti do streaming, gente, é quase nada. É praticamente nada. E um tópico que eu penso muito hoje, eu acho que isso é muito inspirado pelo Vitor Brauer,
é pensar que eu não posso ficar investindo muita grana nesse tipo de trabalho que não me dá muito retorno, sabe? E aí que eu falo que é uma relação meio tóxica que eu tenho com a música, porque, sendo bem honesto, assim, pra vocês, eu não acho que eu seja tão bom, mas ao mesmo tempo, eu não quero investir muito porque isso não me dá muito retorno, entende? Então eu não sinto que eu deveria usar muita grana, sabe? Eu não sinto que eu deveria, assim, usar muito do dinheiro pra investir nisso, sabe? Mas, gente, isso é um tópico para um outro vídeo, porque eu acho que isso vai muito de questão de autoestima, de autopercepção, sabe? Quem é artista vai saber do que eu tô falando, assim, eu acredito, assim, sabe? Um estranhamento de se ouvir, sei lá, é uma coisa, enfim. Voltando pro tópico principal. Hoje em dia, eu penso em fazer tudo em casa, assim, sabe? Tipo, desde produzir música, gravar, mixar, masterizar, postar, fazer tudo no meu mini home studio aqui que eu montei. Só que isso vai justamente contra o que eu aprendi que era a forma certa de lançar música, sabe? Que é tu ir no estúdio, tu contratar uma assessoria de imprensa, tu contratar pessoas para te ajudarem. Mas essa parada de fazer tudo em casa, eu acredito que além de ser uma decisão mais econômica, ela dá uma certa autoria maior no teu trabalho, sabe? E muita gente que eu admiro faz isso, como o próprio Vitor Brauer que eu citei. Enfim, galera, eu acho que eu queria mais desabafar, conversar com outros músicos sobre isso, sabe? Se você é músico, se você tá começando, ou se você já tem uma carreira, comenta aí o que que você acha, se você concorda, se você discorda. Fala como é que é a realidade aí na sua cidade. Hoje em dia, eu penso muito mais em fazer as coisas em casa, sabe? E sozinho, porque eu sinto que se eu deixar pra fazer isso quando eu tiver dinheiro pra pagar, quando eu puder fazer uma assessoria de imprensa, quando eu puder lançar da maneira tradicional, esse sonho vai morrer, sabe? Não é algo sustentável, sabe? Enfim, galera, essa é a minha opinião. Um beijaço pra vocês. Ah, se você chegou aqui no canal pelo vídeo do Nintendo Switch, tu pode estar meio confuso e tal, sobre qual é o nicho desse canal. E a verdade é que eu ainda tô tentando decidir. Eu até troquei o nome do canal pra Caio no Mundo, porque eu acredito que é um nome mais diverso e eu quero falar sobre muita coisa aqui, gente. Enfim, eu fiz uma regra de que os primeiros 50 vídeos desse canal vão ser pra eu testar e os próximos 50 vão ser pra o que meu público gostar. Enfim, é só isso. Se tu chegou até aqui no vídeo, comenta aí chocolate e um beijaço pra vocês, gente.